Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda, bem-vindo. Deixa eu colocar um filtro aqui. Pronto. Melhorou. Isso. Você que tá chegando. Ai, meu Deus, desculpa. Você que tá chegando agora, avança só um pouquinho, que eu vou esperar alguns minutinhos a galera entrar para que a gente possa conversar. Mas eu quero conversar com você o porquê que eu tô fazendo tudo isso. Você deve ter visto em algum lugar esse desafio 365 dias, né, que eu coloquei nos meus stories e aqui também no canal. E por que que eu fiz isso? Eu senti assim mesmo um desejo muito forte de fazer isso, de trazer todos os dias assim uma palavra a respeito do reino de Deus, né? Então, essas palavras voltadas mesmo para nossa vida, para o nosso dia a dia, de como aplicar isso na sua vida, usar o que eu aplico na minha, né? E te ensinar um pouco daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho aprendido todo dia, que é o transbordo, né? Transbordar para você aquilo que está vindo sobre mim. Então, nesses encontros são todos os dias, literalmente são 365 dias que eu estarei aqui com você, eu, meu esposo, vou tentar trazer alguns convidados também. Vou trazer alguns convidados também. E para poder a gente estar falando a respeito do reino de Deus, para estar edificando você e também a sua casa, a sua família. Então, nossos encontros são todos os dias às 21h59, onde estaremos trazendo aqui uma palavra a respeito do reino de Deus e aplicando aí sobre a sua vida. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode estar trazendo também nesses encontros, que eu vou estar lendo uma passagem bíblica, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos, vamos entrando e ficam-se à vontade, ficam aí apostos, né? Mas eu quero saber como é que foi o seu dia, como é que foi a virada do ano, foi boa? Você conseguiu... Amor, pega água pra mim, por favor. Você conseguiu passar aí por uma virada boa? Ficar quietinho? Ouviu da sua família? Você pensou naquilo que você fez no ano passado? Ontem e hoje pra mim foi bem reflexivo. Eu fiquei analisando tudo que aconteceu no ano passado, tudo que aconteceu, que eu quero que aconteça. Nossa, obrigada. O que eu quero que aconteça esse ano. E são muitas coisas, né? Muitas coisas. Deus, ele fez ano passado por nós. E ele quer fazer muitas coisas esse ano também. E basta a de nós, né, estarmos preparados para isso, para esse momento. Então vamos lá. Abra aí a sua Bíblia em Salmos 126. Ontem, no momento da virada, né, passando assim poucos minutos aí do ano, saindo de 2021 e entrando em 2022, nós aqui, eu e meu marido, a gente meio que quebrou um padrão, né? Porque normalmente a gente sempre passava a virada do ano na igreja. E ontem não foi possível porque choveu muito pra cá, a gente mora um pouco distante da igreja. E a gente se locomove de moto, né? E aí, o que a gente fez? Resolveu fazer alguma coisa aqui em casa mesmo, só nós dois. Ele pegou o violão, tocou. E a gente estava refletindo sobre tudo o que aconteceu. E fizemos aqui uma leitura, né, na palavra. E eu abri justamente nessa palavra, né, Salmo 126. Cantamos essa música também, não sei se você conhece. E assim, falou muito no meu coração a respeito do que tem escrito nesses salmos, né, do que aconteceu com o povo de Israel e do que aconteceu na minha vida, né, na vida do meu esposo e aquilo que vai acontecer ainda. Então, é uma passagem que fala sobre o passado, presente e futuro. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre as suas sementes e sobre a colheita, né? Então, vamos lá. Salmos 126,
do capítulo 1 em diante. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por ele. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria, e aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços o feixe da colheita. Só me confirma se você está me ouvindo bem, se o áudio está bom. Coloca aqui para mim, por favor. Então é isso, Salmo 126. Esse salmo ele fala sobre um acontecimento que teve com o povo de Israel. Não sei se você conhece essa parte da história, mas existia um momento em que o povo de Israel estava com muita desobediência a Deus, eles estavam fazendo muitas coisas erradas, então Deus ele permitiu que o povo entrasse em cativeiro, ele fosse aprisionado, né? O povo, a essa altura já estavam separados, assim, dividido Israel. O povo de Israel estava uma tribo do norte, a tribo do sul, né? Então tinha a tribo de Judá, mas a tribo de Benjamim que estava ali separada do restante ali do povo. E aí aquelas pessoas elas foram aprisionadas, e o povo de Judá, que morava em Judá, ele foi aprisionado pelos babilônicos, né? Então eles moravam muito tempo, acabaram morando muito tempo lá, durante muitos anos, vivendo como escravo mesmo ali. E quando a Babilônia ela invadiu o povo de Israel, a cidade de Judá ali, eles destruíram tudo mesmo, ficou assim tudo acabado, destruíram o templo, destruíram as muralhas, né, de Jerusalém, destruíram tudo, ficou assim tudo debaixo de pedras, né, tudo meio que acabado. Meio não, estava acabado. E aí, quando Deus ele ouviu a oração do povo, porque mesmo eles distantes, quando ele estava ali naquele cativeiro, algumas pessoas que estavam ali, elas clamavam muito a Deus, elas permaneciam obedecendo a Deus, permaneciam clamando ali, se arrependeram daquilo que elas tinham feito, e estavam ali clamando a Deus. E como o nosso Deus é bondoso e maravilhoso, e ele sempre ouve, né, um clamor, o que ele fez? Ele deu um decreto onde essas pessoas elas foram libertas. Algumas pessoas, né, foram libertas e receberam a oportunidade de voltar ali para Jerusalém. E quando isso aconteceu, as pessoas perceberam que ali era obra de Deus que estava acontecendo. E é por isso que nesse salmo, bem que nesse começo, fala assim, ó, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, ou seja, eles tinham sido libertados, né, pelo rei Ciro, para voltar para sua cidade. Foi uma primeira equipe, foi dividida em três grupos, né, que voltaram para Jerusalém. E nesse primeiro grupo, as pessoas elas ficaram muito felizes em voltar. E aí o que aconteceu? Como rimos e cantamos de alegria. E então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. E de fato o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Então esse texto especificamente eles fala sobre a alegria que eles tiveram por ter sido libertados, por ter sido livres. E toda aquela tristeza, toda aquela angústia que eles estavam passando, aquele sofrimento que eles estavam sentindo, eles deixaram aquilo dali de lado para ocupar um sentimento de alegria, um sentimento de restauração, porque eles reconheceram que Deus deu a oportunidade de eles viverem algo totalmente novo. E foi isso que eles buscaram. Então, trazendo para a nossa vida, o que a gente pode perceber? Tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que aconteceu no ano de 2021, que Deus ele foi cuidando de você de tal forma, de cada detalhe, de cada situação, né, que você foi ali, no final do ano você pôde dizer: grandes coisas o Senhor tem feito pela minha vida, grandes coisas o Senhor fez por mim. Porque, como fala nesse primeiro vídeo, estávamos sonhando, eles nem acreditavam que era possível eles saírem dali, que nem era possível eles um dia poder voltar para a casa deles de Jerusalém, até porque ela estava totalmente destruída, então eles achavam que
que não ia ser possível eles voltarem para lá. Mas quando eles receberam essa notícia, eles ficaram assim como que alguém estava sonhando, né? E trazendo para nossa vida isso, justamente, às vezes a gente pensa que Deus ele não está olhando pela gente e não vai realizar aquilo que ele quer, aquilo que nós queremos às vezes, né? Nós oramos e colocamos nas mãos de Deus alguma coisa, mas ele faz sempre conforme a vontade dele. E a gente encerra o ano de 2021 olhando para trás e percebendo, nossa, como o Senhor foi bondoso. Quantos livramentos o Senhor te deu durante esse período. Quantas coisas novas Ele trouxe para a sua vida. Quantas libertações, né? Quantas emoções, quantas coisas boas acabou acontecendo na sua vida, né? Então, grandes coisas, de fato, o Senhor fez por nós, por você, por mim, pelo meu marido, por todos nós, né? Ele sempre olha com esse olhar de compaixão, com esse olhar de misericórdia. Ele sempre vai ter essa misericórdia por nós, porque Ele ama os seus filhos, nós somos filhos dele, né? E passando esse primeiro trecho, né? Vem aqui, ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo leitos secos do rio. Tem um deserto lá uma parte lá de Israel que só enchia esse rio aqui que ele está falando, ele só enchia quando vinha alguma chuva que dava para ver que era totalmente sobrenatural, que Deus ele agia derramava a mão dele e fazia com que vinha encher aquele rio ali e para que aquela água, né, pudesse encher ali as plantas e as plantações que eles estavam fazendo, que era no deserto, né? No deserto, lá, alguma parte lá de Israel. E o que acontece? Vamos olhar para a nossa vida hoje, né? Hoje é o primeiro dia do ano, hoje nós estamos aqui com grandes expectativas, acredito que a maioria das pessoas tem grande expectativa do que vai fazer, do que vai acontecer o ano, mas todo dia é um dia de você plantar. Todo dia é um dia de você colocar a sua semente em determinada área, de você já começar a ir atrás dos seus objetivos, porque embora a gente possa colocar nas mãos de Deus, e Deus toma conta disso, e é necessário realmente você colocar isso nas mãos de Deus, mas as coisas elas só vão acontecer quando você se mover, quando você pegar aquela semente e colocar ali e plantar, como fala nos outros versos, que aqueles que semeiam chorando façam sua colheita com alegria, e aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria. Ou seja, aquilo que você quer colher, aquilo que você vai colher durante esse ano de 2022, foi aquilo que você plantou em 2021, né? E a pergunta que fica foi uma semente boa ou foi uma semente ruim? Foi um terreno bom, um terreno próximo, um terreno onde a planta, aquela semente possa crescer, ou foi em alguma coisa assim que você vai colher e vai ser ruim? Isso foi decisivo nas escolhas que você fez no ano passado, né? Então, todo o ano de 2021, grandes coisas o Senhor fez por você. Grandes coisas o Senhor, Ele cuidou, Ele tratou, Ele sarou. Muita gente morreu, né, durante esse período, muitos famosos. Então, não sei, talvez alguém perto da sua casa, da sua família, ou algum amigo que você conhecia também tenha partido por conta dessa doença e por conta de outros problemas também que pode ter acontecido. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele foi cuidando, Ele foi tratando, Ele foi te pegando no colo, dizendo que estava contigo. Assim como Ele teve a misericórdia a respeito do povo de Israel, que estava lá como prisioneiro, que estava lá longe, né? Ele teve misericórdia, um amor misericordioso para aquelas pessoas, Ele também olha para você. E independente do que você passou em 2021, 2022 é um ano de você colher. Ah, Michele, mas eu não tive boas sementes, eu acabei plantando algumas coisas ruins, eu vou colher coisa ruim. A lei da semeadura é muito clara. Aquilo que você planta, você colhe, né? E se você, por acaso, teve uma semente ruim, plantou algo ruim, embora você não vai colher um fruto bom, mas você pode colher um aprendizado daquilo dali, para que não venha se repetir, né? Para que a gente venha sempre crescer. O que a gente deve sempre fazer? Crescer em graça, né, em sabedoria, crescer a todo momento, à medida que você vai aprendendo,
com os seus erros, com os seus acertos, com aquilo que acontece na sua vida. Eu gosto sempre de analisar, né, todo o percurso que eu fiz durante o ano, e dia 31 mesmo, até ontem também eu tava pensando muito e analisando assim, nossa gente, esse ano de 2021 foi um ano assim, que Deus ele tratou muita coisa em mim, principalmente agora no final, mas no começo do ano foi algo assim muito doloroso, que eu comecei o ano diagnosticada, né, com tuberculose, não sei se você sabe disso, mas é uma doença assim que algumas pessoas não sobrevivem, mas graças a Deus eu sobrevivi, mas o meu estado não estava assim tão grave, né? Mas estava mexendo muito com o meu psicológico, né? Então foi justamente durante esse período que eu parei de trabalhar, né? Por causa tava encostado, mas também foi no momento em que houve uma oportunidade de abrirmos a nossa loja, eu e o Ellison, e isso fez com que a minha alegria, né, ela voltasse, porque eu estava assim, eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer muita coisa, não podia fazer nenhum tipo de esforço, então era bem complicado. Mas grandes coisas o Senhor fez por mim, né? E eu acredito que em alguma área da sua vida também você foi ajudado pelo Senhor. Ele te pegou no colo e disse que ele estava com você, e ele ficou até o final. Você está vivo, você está respirando, então é uma prova de que ele está com você. Mas o que vai acontecer daqui pra frente, o que vai acontecer nesse ano de 2022, vai depender exclusivamente daquilo que você fizer, das ações, das atitudes que você tomar, né? Eu coloquei aqui como tema sementes e colheita, porque são novas sementes que você vai estar colocando todos os dias, mas também você vai colher aquilo que você plantou ano passado. Você vai colher tudo aquilo que você acabou plantando, as atitudes que você tomou, as decisões que você tomou, as decisões que você deixou de tomar também. Ela vai estar te acompanhando naquele momento, te acompanhando em tudo que você fizer. Mas, como eu falei ainda há pouco, você pode tirar lições, você pode tirar proveito dessas situações. Porque tudo que Deus quer é ter você ao lado dele. Tudo que Deus quer é que você se volte para ele e se arrependa, né, dos seus pecados, daquilo que te afasta de Deus, e que ele venha reinar sobre a sua vida, que ele venha ser o primeiro na sua vida. Então, que nesse ano de 2022 ele possa reinar, ele possa ser o primeiro, e que os seus planos, aquilo que você planejou, aquilo que você quer conquistar, não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, né? Entenda que algumas coisas que vão acontecer serão colheitas daquilo que você já plantou. Por isso que é sempre importante a gente ter frutos bons e fazer bons plantios, para que venhamos colher bem, ter bons frutos de tudo aquilo que você plantar. Mas tudo depende de você, né? Eu tenho uma frase que eu carrego muito, se você já me ouve um tempo, você sabe. Eu sempre falo, tudo acontece quando você se move. E o que vem a ser isso? Quando você faz as coisas acontecerem, né? Teve uma live recente que eu fiz com o Alice e a gente falou sobre o reino de Deus, né? De colocar o reino de Deus na frente antes de fazer qualquer coisa. E as outras coisas serão acrescentadas, né? E não serão dadas. O versículo é bem claro que nesse sentido, de que Deus ele vai estar acrescentando naquilo que você já tem, naquilo que você já faz, e não que ele vai estar especificamente te dando em alguma coisa, né? Então, tudo vai acontecer quando você se mover, quando você se levantar, quando você fazer as coisas acontecerem. E aí, aos poucos, as coisas elas vão mudando, quando você entra em movimento, tudo vai acontecendo, tudo é muito incrível isso. E esse ano de 2022, ele só será realmente diferente, ele só será realmente próximo, ele só será realmente, porque às vezes a gente faz muitas promessas, né? No começo do ano, eu vou fazer uma dieta, eu vou perdendo tantos quilos, eu vou acordar cedo, eu vou ler tantos livros, vou fazer tantas coisas, mas a gente vai deixando, não, segunda-feira, ainda mais que o final de semana, o primeiro e o segundo dia caiu justamente no final de semana, que normalmente não é dia útil, né? Então as pessoas, segunda-feira eu começo, e aí vai passando uma segunda, terça, não, na quarta eu começo, na quinta eu começo, aí já foi passando uma semana, já foi duas, já foi três, já foi várias semanas, e nada vai acontecendo. O porquê? Porque tudo depende da semente que você planta, daquilo que você faz.
Tudo só vai acontecer quando você se mover, quando você levantar de fato a bunda da cadeira e começar a fazer. Então, se você tem muitos projetos para esse ano de 2022, você tem que começar já, não esperar o melhor momento, esperar a melhor oportunidade, porque como a gente leu aqui em Salmos, aqueles que semeiam chorando, né, eles vão fazer a colheita com alegria, né? Quando você coloca tudo aquilo dali nas mãos de Deus, quando você coloca realmente que as suas sementes ali num terreno fértil, num terreno onde possa estar sempre regando, possa estar sempre fazendo alguma coisa, com certeza você vai colher, você vai conseguir colher bons frutos. O problema é que às vezes a gente tem até uma semente, a gente planta lá e deixa ela de lado. Ela sozinha não vai crescer. Ela sozinha ela não vai crescer, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa de todo um cuidado para que você possa conseguir realmente colher e ter bons frutos. Então, lembre-se, esse ano de 2022 ele vai ser duas coisas: uma colheita daquilo que você já plantou, daquilo que você já fez em 2021. Michelle, eu não consegui fazer nada, eu tinha muitos sonhos, mas aí veio a pandemia e aí eu acabei me atrasando tudo, eu não fiz nada do que eu queria, aconteceu muita coisa. Tudo bem, já passou. Grandes coisas o Senhor fez por você, como a gente leu aqui. Grandes coisas o Senhor já fez na sua vida. Você está vivo, está respirando, está aqui no primeiro dia do ano. E agora o que você tem que fazer? Lidar com os frutos que você já vai colher do que você já plantou e plantar novas sementes, fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, sair da sua zona de conforto e agir, né? Fazer as coisas acontecerem para que esse ano de 2022 realmente seja diferente, que ele realmente venha fazer diferença na sua vida, que não seja somente mais um ano, né? Que você só vai lá e eu quero... Muita gente começa assim na questão do emagrecer, né? Eu quero emagrecer, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tem um monte de planos, mas acaba não conseguindo realizar nenhum por conta disso, porque acaba deixando de lado ou não trata daquela semente, não trata daquela situação. Saiba que Deus, Ele está acima de tudo, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, mas tudo que acontece aqui embaixo é você que faz, é você que age, é você que tem que tomar uma atitude, é você que precisa se mover para que realmente o ano ele venha a ser diferente na sua vida. Tem uma galera nova por aqui, Gabi, seja bem-vinda, Maída, seja bem-vinda, Marcos, todos sejam bem-vindos, vão entrando aí. Nós estamos falando aqui sobre a semente, né, e sobre a colheita, que esse ano de 2022, ele será a colheita de tudo que você plantou em 2021. E aí já tem uma galera, Michelle, eu tô apavorada porque eu não plantei muita coisa não. E acontece, isso é normal. Mas que você venha tirar lições daquilo que você plantou, né? Se você orava pouco, começar a orar mais. Se você fazia pouco, começar a fazer mais. E tratar, né, dessa... Estamos juntas, Gabi, estamos juntas. E começar a tratar daquilo que vai vir na sua mão. Todo dia é uma nova oportunidade, todo dia é uma nova semente. Não espere chegar até dezembro para você dizer assim, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo e não fez. Então, aquilo que está na sua cabeça, que está no seu coração, vai lá e faça. Coloca sempre Deus na frente, Deus no controle de tudo, mas vai lá e faça, porque se você realmente não se mover, as coisas não vão começar a acontecer. Eu ouvi esses últimos dias uma coisa assim muito interessante a respeito do patrocínio, né, do patrocinador, que ele só patrocina quem está em movimento, quem está dando resultado. A mesma coisa é Deus. Deus é patrocinador de sonhos. Ele dá para você a semente, né, que todos nós temos a semente ali de alguma coisa que nós vamos fazer. Então a vontade, a palavra de Deus diz que nasce no nosso coração, que vem de Deus, tanto querer quanto realizar. Então você tem aquela sementezinha ali no seu coração, mas se você não for lá plantar, regar e cuidar e tratar e tirando ali as coisas que acabam matando ali aquela planta no decorrer do período, ela não vai conseguir crescer, né? Ela não vai conseguir florescer. E aí Deus, ele é um patrocinador de sonhos. Então ele vai patrocinar o seu sonho? Vai, mas à medida que você já começar a dar resultado, já começar a se movimentar, já começar a fazer as coisas acontecerem. Porque senão, não tem como você ter um ano de vitória, de conquista, se você primeiro não semear, primeiro você não pegar ali
aquelas sementes que você precisa ir lá e começar. Juntos até depois do fim, estamos juntos, é isso aí. Por que, né, que eu estou fazendo esse desafio de lives, de trazer aqui um ensinamento de alguma coisa que eu tenho aprendido? Porque quarta-feira passada, né, eu participei de uma imersão e foi muito louco tudo que aconteceu, porque Deus ele foi tratando assim de todas as áreas da minha vida, literalmente todas as áreas. E ele falou muito a respeito disso, de que eu tinha um conhecimento, né, mas que eu não transbordava isso, eu não conseguia passar isso para as pessoas. Conseguia de forma limitada, até passo, dou aula na igreja também, às vezes quando eu fazia alguma live aqui, mas só que mais pessoas precisavam disso, né? Então surgiu, né, no meu coração esse fogo mesmo do Espírito de poder fazer isso todos os dias, trazendo aqui algo que vai transformar a sua vida, que tem transformado em mim, que tem me mudado, que tem me restaurado. Essas últimas semanas foram assim totalmente diferentes na minha vida, na vida do meu marido. A gente despertou para muita coisa que a gente estava meio que dormindo, como lá em Apocalipse fala, naquela igreja que estava morna, né? Então a gente estava meio que assim. E houve assim um choque de realidade, um choque assim, olha, eu estou à porta e bato, literalmente. Jesus, ele está muito próximo, a volta dele está muito próximo. E aí veio aquele questionamento: o que você tem feito? O que você tem plantado, tem semeado para que outras pessoas possam ir com você também? O que você tem feito pela sua família? Será que só orar por eles basta? Será que não é preciso falar, ensinar, encontrar outras formas? E aí a internet ela veio para isso, né? Pra gente poder alcançar outras pessoas, alcançar lugares que a gente não consegue ir a pé, né? Então veio esse desejo no meu coração de fazer isso, e eu tô aqui pra transbordar, né? Pra passar tudo aquilo que Deus ele tem tratado na minha vida. E ontem, né, nesse momento da virada, a gente estava meditando nesse texto, e aí eu comecei a chorar e comecei a lembrar, né, de tudo aquilo que Deus ele fez durante esse ano de 2021, de todo o cuidado assim que Deus ele foi tratando e foi, sabe, virando a gente de cabeça para baixo, assim, de dentro para fora. Foi um tratamento mesmo, o ano de 2021, de poder testar mesmo a fé, assim, de você acredita mesmo, isso aquela palavra que diz que para Deus nada é impossível, você pratica isso na sua vida? Então veio esses questionamentos, né? De analisar mesmo se você crer num Deus que é isso, que faz isso, então por que você tá com medo? Por que você tá se sentindo assim? Então foi um tratamento assim de choque que Deus foi fazendo. E graças a Deus, né, grandes coisas o Senhor fez pelas nossas vidas, como esse salmo aqui, eu gosto muito dele. E eu tô passando isso pra vocês. Grandes coisas Deus fez na sua vida em 2021, por você estar aqui, por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele foi cuidando, né, de você. Mas agora chegou o momento de você colher aquilo que você plantou e plantar novas sementes. Plantar coisas novas, começar a fazer agora. Não precisa esperar da segunda, terça, quarta, quinta para você começar a se movimentar. Se você decidiu que esse ano você vai comprar alguma coisa, então começa a planejar assim, de quanto que eu preciso, o que eu preciso fazer para gerar mais dinheiro. Eu já fiz algumas lives aqui a respeito dessa questão, né, do dinheiro. A pessoa às vezes precisa se organizar para comprar alguma coisa, precisa fazer mais dinheiro. Então começa de agora, não espera as coisas passarem, não espera chegar ao final do ano para você ficar pensando assim, poxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter tentado. E às vezes a gente nem tenta por medo, né, de fazer isso, por medo de as coisas acontecerem. Mas eu quero saber aqui de você, comenta aqui pra mim, obrigada por vocês estarem aqui conosco. E eu quero saber, assim, o que Deus ele fez na sua vida nesse ano de 2021, assim, de diferente mesmo, que você pode dizer assim, não, eu tenho certeza que foi Deus que fez isso comigo. Assim como quando a gente leu no começo, né, que Deus ele libertou ali o povo de Jerusalém para voltar para Jerusalém, para eles poderem reconstruir o templo e reconstruir a sua cidade. Estava totalmente destruída, mas só que Deus a mão dele foi tão boa que ele tocou no coração do ímpio, né, que é do rei Sírio, para que
ele libertasse o povo de Israel, para que o povo pudesse sair. E as pessoas, todo mundo ali ao redor começou a dizer: grandes coisas o Senhor tem feito na vida de vocês. Ele falou: o Senhor fez grandes coisas por eles. As pessoas estavam começando a perceber que Deus ele tinha cuidado daquelas pessoas, que Deus ele tinha feito... Tipo, nos olhos humanos, ninguém ia conseguir fazer isso, ninguém ia conseguir mudar o coração de um rei perverso, né? Um rei que era o rei da Pérsia, de soltar o coração dele e liberar aquelas pessoas. Mas mesmo assim, Deus ele agiu e elas foram libertas. E as pessoas, todo mundo começou a olhar. Grandes coisas Deus tem feito por você. E a mesma coisa com você, não é? O Deus dos nossos antepassados é o mesmo Deus que age agora. E grandes coisas Deus tem feito por você. Mas o que você tem feito por Ele? Esse que vem, esses últimos dias desse ano, é que vem esses questionamentos na minha cabeça, né? O que eu tenho feito por essas coisas que Deus fez pela minha vida? Nós somos gratos a Deus, né? Tem umas pessoas que colocam aqui: Deus sempre cuidou de mim e da minha família, quão grande é a sua misericórdia por nós. Deus me fez sentir amada, Deus cuidou tanto da minha família. Glória a Deus por isso. Ele cuida de nós, assim, de uma maneira indescritível, de uma maneira, assim, que a gente nem merece, mas Ele nos ama. Ele nos ama de um amor tão incondicional, tão assim, sabe, que a gente fica olhando para as coisas e diz assim: nossa, Deus, eu não mereço isso, mas mesmo assim Tu me amas, mesmo assim Tu cuidas de mim. E o que a gente tem feito, nós como pessoas temos feito por Ele, né? O que nós temos feito pela nossa casa, pela nossa família, por amor a esse Deus, né? Então ele, assim como o povo ele reconheceu que estava ali alegre por aquilo que Deus ele tinha feito, logo depois ele disse assim: ó Senhor, faz com que a gente venha prosperar de novo, faz com que a gente venha colher com alegria aquilo que a gente plantou chorando, né? Então, se esse ano de 2021 você plantou alguma semente chorando ali, dolorosa, você que orava por alguém da sua família se libertar, ou por alguma doença, ou por alguma coisa que você plantou ali chorando nas mãos de Deus: ô Senhor, eu sozinha não consigo, mas Tu, se estiveres comigo, consegue. Pode ter certeza que esse ano de 2022 você vai colher sorrindo, você vai colher alegre, você vai colher os frutos bons daquilo que você plantou, por mais dolorido que tenha sido, por mais que o seu coração tenha ardido ali e tenha dito: ô Senhor, eu não consigo, não dá mais. Mas eu digo pra você que Ele tem cuidado de tudo, Ele tá no controle de todas as coisas. A gente não chega nem a imaginar as coisas grandes que Deus ele vai fazer pelas nossas vidas. E o que a gente tem que fazer mesmo é se jogar nas mãos de Deus e deixar Ele trabalhar nas nossas vidas, né? E deixar Ele agir, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E como eu falei ainda há pouco, esse ano de 2022 ele só vai ser diferente se você fizer a diferença. Ele só vai ser diferente se você agir, se você plantar boas sementes, se você pegar aquilo que você fez, aquilo que você quer fazer e começar e plantar e colocar na mão de Deus. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre planejamento, mas esse primeiro dia do ano eu quero trazer justamente esse sentimento de que aquilo que você plantou chorando, aquilo que você plantou ali, sabe, que o seu coração estava doendo, que o seu coração estava totalmente, sabe, Deus estava tratando. Eu quero te dizer que Ele está no controle de todas as coisas e você vai colher sorrindo. Assim como aquele povo de Israel que chegou, quando eles chegaram lá na cidade de Jerusalém, eles foram guiados por um homem chamado Zorobabel, né? E quando eles chegaram lá, estava tudo destruído, tudo aquilo que ele sonhava, todas aquelas coisas antigas que ele tinha, os antepassados dele, né, porque já eram umas outras gerações, mas estava assim totalmente destruído. E aí Deus ele pegou eles no colo e disse assim: olha, se vocês se arrependerem de tudo aquilo que vocês fizeram, eu estarei com vocês. E foi o que eles fizeram, eles se arrependeram, eles se voltaram para o Senhor Jesus, no caso para Deus, né, porque o Senhor Jesus não tinha vindo, mas eles se voltaram para Deus, colocaram Ele em primeiro lugar e se arrependeram dos seus pecados
E Deus ele foi dando condições para eles reconstruírem a cidade, reconstruírem o templo, tanto que o templo foi reconstruído em 54 dias, né, que é bem pouco para o tamanho que é poucos dias para o tamanho que era aquele lugar, mas ele foi agindo, Deus foi agindo na vida daquelas pessoas. E o que grandes coisas, as pessoas estavam notando isso, né? Grandes coisas o Senhor fez na vida daquele povo. E a mesma coisa que eu quero dizer que Deus ele quer que na sua vida outras pessoas também venham dizer isso. Grandes coisas Deus tem feito pela vida de vocês. Grandes coisas. Nossa, quem é aquela pessoa? Ah, Maria, olha, grandes coisas Deus tem feito na vida dela, porque ela tem testemunhado isso na vida dela, ela tem mostrado isso no seu dia a dia, naquilo com aquelas pessoas que ela vive. Esse ano de 2022 é o ano de você plantar outras sementes, plantar sementes num terreno assim fértil, para que outras pessoas possam olhar para você e dizer: grandes coisas tem feito o Senhor pela vida daquela pessoa, né? Pela sua vida. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Coloca aqui para mim. Eu compartilhei aqui com vocês um pouco que eu refleti e meditei desde essa madrugada, né, dessa virada de ano, que foi assim inédito para mim, mas Deus foi falando muito comigo em relação a isso, que tá na hora de começar a olhar para fora da igreja, né? Tá na hora de eu como Michelle, começar a falar de Jesus dentro de fora das quatro paredes, né, da igreja que a gente sempre tá. Mas tem outras pessoas que também estão precisando de Jesus. Eu não sei você que está aqui já tem um relacionamento com Ele, já tem uma intimidade com Ele, mas eu tenho certeza que aquilo que Deus arde no meu coração, Ele arde no seu também, de que já é chegado o tempo, né? O tempo está muito acelerado, as coisas estão passando muito rápido, então os dias estão sendo abreviados e a gente precisa ser um canal para levar Jesus para outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui, tá bom? Meus amores, muito obrigado nesse primeiro dia. Olha, são 365, já foi falta 364, quase bastante dia. Mas eu quero que você compartilhe essa live, eu vou deixar ela salva no meu perfil, vou deixar salva também lá no meu canal, lá do YouTube. Então você compartilha isso com alguém que você percebeu que precisa ouvir essas palavras, que precisa entender que o ano de 2022 vai ser um ano de colheita daquilo que foi plantado em 2021, mas que ainda há oportunidade de plantar novas sementes. Louvado seja Deus, pois é exatamente hora de sair do conforto das quatro paredes e olhar para fora. É isso mesmo, Marilda. É chegado esse momento de a gente olhar para fora e dizer assim que Deus ele tá agindo, que Deus ele tá aqui, que ele tá às portas e a gente tem que levar o máximo de pessoas com ele, né? O máximo de pessoas e tem que estar preparado para esse momento, né? E infelizmente muitas pessoas estão assim saindo, né? Estão assim se esfriando, estão deixando, mas a gente nunca pode. Nós, como boca de Deus aqui na Terra, não podemos deixar que essa chama, né, ela venha se apagar. Então vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis e esse é meu compromisso com você e com Deus também que eu fiz, tá certo? Então amanhã eu espero você nesse mesmo horário, às 9h59. Para falarmos mais um pouco. Amanhã nós vamos falar sobre planejamento, né? E eu quero que você esteja aqui para que a gente venha, para que você também venha aprender um pouquinho sobre aquilo que Deus ele tem trabalhado na minha vida, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, um ótimo final de noite e amanhã eu te espero aqui, tá bom? Beijão!